e eu quero te entregar uma palavra do coração de Deus. Seja abençoado nesse culto, que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, eu te espero na nossa próxima terça-feira, para a nossa jornada de libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Ageu, capítulo de número 2. Glória, aleluia. Livro de Ageu, capítulo de número 2, nós vamos ler 9 versículos. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A partir do verso 1, está escrito assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Abel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concederei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito estava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar farei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então dizem amém. Meus amados, meus queridos irmãos, interessante é que Ageu deixa registrado acerca de um grande acontecimento. O primeiro templo construído pelas mãos de Salomão. O primeiro templo, me ajuda com esse microfone. O primeiro templo edificado pelo planejamento de Davi. Davi, quando ainda rei, desejou construir uma casa para o Senhor. E ele, conversando com o profeta Natã, ele disse para Natã que havia um desejo no seu coração de construir um templo para que as pessoas pudessem cultuar a Deus. Natã, como um amigo, ouvindo a respeito do plano, do planejamento, do desejo que estava no coração do rei,
Ele olhou e achou aquilo louvável e disse: faça isso, vai ser bênção. Mas ele disse, analisando o que Davi dizia, o que Davi tentava fazer e um benefício que Davi traria, porque até então a arca do tesouro permanecia numa tenda. O candelabro ainda não estava dentro do Santo dos Santos, nem o Santo dos Santos ainda havia sido construído. Porém, quando Davi está planejando e Natã o orienta a fazer, Natã, ao se retirar, diga assim, uma coisa é a emoção, outra coisa é a revelação. Olhe para alguém e diga assim, se prepare. A revelação é maior e melhor. Alguém pode ter, por emoção, te aconselhar e te dizer, faça isso, faz desse jeito, faça daquele jeito, faça daquela maneira. Talvez Natã, por vivência prática, analisando todo o benefício que alguém pode fazer ao Senhor, teve Davi como bem-aventurado em desejar fazer um templo. Porém, quando ele estava saindo, Deus disse para Natã, diga para Davi que ele não vai construir o templo, porque ele foi alguém que derramou muito sangue. Porém, diga para ele que da sua descendência vai ter alguém que vai construir o templo. Um não de Deus para Davi, um não de Deus para um projeto, um não de Deus para o tempo, cronômetro, tempo humano, tempo do homem, mas um sim para o Kairos, que é o tempo perfeito. Talvez Deus te deu alguns nãos e me deu alguns nãos, que o nosso coração pode se turbar, se apavorar, e quem sabe até podemos nos entristecer, porque talvez dizemos, eu queria fazer isso para o Senhor, eu queria realizar isto para o Senhor. Uma coisa é eu querer, e a outra coisa é Deus autorizar. Uma coisa é eu desejar, e a outra coisa é Deus me autorizar a fazer. Olhe para alguém e diga assim, nem tudo. Olhe para alguém e diga, nem tudo que está no seu coração é da forma que Deus quer. Diga assim, cuidado, enganoso é o coração. Cuidado! Davi desejou, Davi arquitetou, porém, a resposta para o desejo, para o plano, para o projeto de Deus é um não momentâneo, mas um sim futuro. É um não momentâneo, mas um sim futuro. Olhe para cá, eu vou dizer, porque hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui como profeta para te dizer. Talvez você recebeu um não que entristeceu o seu coração, mas o não de hoje pode ser um sim para o amanhã. Um não de hoje, aleluia, pode ser um sim para o amanhã. O não de Deus para Davi era, você não constrói, mas alguém da sua descendência constrói. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pai, mãe, aqueles que são pais, aquela que é mãe, você sabe muito bem que muitas das vezes, por causa do seu filho, você deixa de comer, deixa de se vestir, deixa de gozar de alguns benefícios para dar um suporte a alguma coisa. Mas se você, aleluia, intentar fazer uma coisa para Deus, porque o nosso desejo é que os nossos filhos sirvam a Deus, o nosso desejo é que os nossos filhos cheguem até o céu, o nosso desejo é que os nossos filhos se arrependam do seu mau caminho do pecado, o nosso desejo é que eles venham servir a Deus com todo amor e tremor. Imagina agora Deus dizendo para você, de você eu não aceito, mas do teu filho vai chegar um tempo que eu vou aceitar. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez hoje o teu filho ainda não está. Aleluia, glória. Dudu, eu prometo que eu não vou gritar, mas não abaixa meu microfone, Dudu. Me ajuda. Eu vou parar de gritar. Eu vou parar de gritar. Espera aí. Eu vou tentar.
agora Davi tem uma resposta de Deus: não é você que constrói seu filho. Olhe para alguém e fala assim: a promessa de Deus é para a sua descendência. Diga assim: um não de hoje pode te frear. Diga assim: mas o mesmo não autoriza a sua descendência a viver a excelência. A excelência, aleluia. Quem está entendendo? Levanta a mão, dá um glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que Davi partiu, Salomão construiu e edificou um grande templo. O templo tinha ouro nas paredes, o templo tinha muitas coisas, o templo tinha mármore que foi trazido de vários lugares. A Bíblia diz que a rainha de Sabá veio para ver como os servos de Salomão se portavam, e ela disse: é muito além daquilo que eu ouvi, o que eu estou vendo. Meu irmão, mas chegou um tempo que o povo de Deus pecou, e aquele grande templo edificado por Davi, que construiu, não, Davi que mandou ouro, guardou prata, do seu próprio tesouro, doou muita coisa para ser construído, mas chegou uma hora que Nabucodonosor vence o povo judeu. Por quê? Porque o povo pecou, o povo transgrediu, e chegou um momento que, aleluia, o templo foi destruído. Nabucodonosor leva o povo como escravo. Nabucodonosor queima o templo. Nabucodonosor destrói o templo. Mas agora chega um momento em que alguém, após a liberação do cativeiro babilônico, decide reconstruir o templo. E a leitura que nós fazemos é a leitura de que alguns daqueles que ouviram falar do templo que tinha parede de ouro, do templo que tinha algumas colunas de mármore, um templo que era cheio de riqueza e de esplendor, agora não é um templo aos olhos humanos tão formoso, tão belo, tão poderoso e tão imponente assim. Eu vim aqui dizer a respeito de duas etapas que Deus permitiu que você vivesse. Uma etapa foi quando os seus sonhos se tornou realidade, e a outra etapa é quando você viu os seus sonhos naufragando e indo por água abaixo. Sabe que eu vim falar para você que Deus viu o momento em que o seu templo estava sendo erguido. Deus viu o momento em que a sua casa estava formosa. Deus viu o momento e o tempo em que você era feliz. Deus viu esse tempo em quando as pessoas olhavam, até mesmo te invejavam. Mas Deus também viu o período da destruição. Deus viu também o período da traição. Deus viu o período também da humilhação. E sabe o que eu vim dizer para você? Talvez alguém está olhando, balançando a cabeça e está dizendo: o que ela está vivendo não tem nada a ver com o que ela já viveu. O que ele está vivendo não tem nada a ver com aquilo que ela já viveu. Talvez a sua empresa já passou por um momento de grande glória e alguém está olhando, está dizendo: a empresa já não vende, já não produz. Talvez a sua vida espiritual já foi, quem sabe, como um redemoinho que quando passava as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. O cego enxergava, o mudo falava, o coxo andava. Quem sabe quando você falava com teus filhos, eles obedeciam, baixavam a sua cabeça. Porém, chegou um momento em que você viu tudo passar pelo crivo da destruição. O momento que você viu tudo passar pelo roubo, pela escravidão e pelo cativeiro. Mas assim como tem o tempo do começo do cativeiro, eu vim aqui te dar uma notícia: o cativeiro já acabou. Eu vim te dar uma notícia: o exílio já acabou. Deus levantou alguém dentro do império babilônico. Esse alguém, o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele diz assim: diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos e despedaçareis as portas de ferro e quebrarei os ferrolhos de bronze. E chegou no tempo em que a grande Babilônia, que retinha ali o povo judeu como serviçais, as mulheres como concubina, chegou uma hora que Deus
Deus levantou Sírio, o persa, ele desvia o fluxo do rio Quebar, e ele entra durante a noite, e quando Nabucodonosor e seus descendentes pensam que estão seguros, já está lá aquele a quem Deus chamou por ungido para libertar. Eu vim dizer para você que quando o homem estava no pecado caído e condenado à morte, o céu enviou o seu ungido, Jesus de Nazaré, esse que veio, aleluia, com um mandato de resgatar e salvar aquele que se havia perdido. Olhe para cá, porque eu preciso que você entenda bem o que o Espírito Santo tem para o teu coração. Talvez a destruição deixou o seu coração aterrorizado, mas eu preciso dizer algo para você. O tempo de Deus restaurar a sua casa, a sua família, a sua vida, chegou. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. O tempo que Deus está fazendo muito além daquilo que você vê, daquilo que você entende. Talvez você está olhando e está dizendo, mas não é nada comparado àquilo que eu vi ou àquilo que eu sonhei. No primeiro templo tinha ouro na parede. No segundo templo tinha levanta e anda em nome de Jesus. No primeiro templo tinha pedra que foi trazido de muitos lugares. No segundo templo, a pedra que os edificadores eles rejeitaram, foi colocado como cabeça de esquina. Essa pedra é Jesus, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. No primeiro templo entravam sacerdotes corrompidos. No primeiro templo entravam fariseus desviados. No segundo templo entrava Jesus e dizia: cego vê, coxo anda, mudo fala, e leproso seja purificado. No primeiro templo tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. No segundo templo, a glória de Deus enchia a casa. Preciso dizer algo para você. Olhe para mim, olhe para cá. Bendita foi a hora que você subiu na casa do Senhor, porque Deus mandou te dizer: seja bem-vindo a uma nova etapa na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo tempo de Deus para a sua empresa, para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, a sua vida. Talvez você olhe fotos e diga: olha como que era isso, olha como que era aquilo. Talvez você olhe o saldo da conta, olha como era grande. Mas sabe de uma coisa, era muito dinheiro e pouca misericórdia. Agora o pouco que você tem, você faz mais do que você fazia antes, porque agora é consagrado ao Senhor. Deus, Ele vai abençoar a tua casa. Faz assim com a tua mão: bendito seja o teu cesto, bendito seja a sua amassadeira, bendito você vai ser ao entrar, bendito você vai ser ao sair, bendito você vai ser no campo, bendito você vai ser na cidade, bendito quando você negociar, bendito quando você comprar, bendito quando você revender. Todas as coisas que estiver dentro da sua casa e debaixo do teu nome está abençoado. Se você crê, levante a mão, aplaude, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A grande verdade é que alguns homens estavam olhando, saudosista, diga assim, saudosista. Você conhece alguém que olha assim e fala assim: ai, mas antigamente, ai, mas que antigamente, ai, que em outras horas, ai, que lá, ai, que aqui, ai, que lá, ai, que lá. Olhe bem para alguém e fala assim: Deus quer te usar é hoje. Me ajuda a pregar, sai do seu lugar, vai para alguém que não está ouvindo e fala assim: Deus quer te usar hoje. Olha para a direita, olha para a esquerda, me ajuda a ser profeta para essa pessoa, e seja você também, fala assim: é hoje que Deus quer te usar. Não é naquela época que você subia a monte, descia a monte, porque o passado passou. Faz assim para alguém, acabou, o passado passou, é hoje, não é amanhã, não é depois.
pois é hoje o tempo favorável de Deus para a sua casa, para o teu ministério, para a sua família. É hoje, é a partir de agora. A glória dessa última casa, diga assim, a glória da última casa, diga, é maior do que a da primeira. A primeira casa entrou um rei, que era considerado o homem mais sábio do mundo. Na segunda casa entrou o rei, que é a própria sabedoria. Na primeira casa entra, diga, Salomão. Diga assim, considerado o homem mais sábio do mundo. Diga assim, na segunda casa, diga assim, Jesus, a própria sabedoria, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, oh glória, dá um glória aí, vai, o princípio, o fim, aquele que é a porta, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que diz eu sou o pão da vida, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. No primeiro templo, quando Salomão organiza o coral, Salomão faz o sacrifício. Queridos, a palavra de Deus fala que os sacerdotes não conseguiam ministrar, aleluia, porque a glória encheu toda a casa. O que? O Shekinah, diga o Shekinah, diga assim, a presença de Deus encheu a casa. Mas olhe para mim, era só uma nuvem. No primeiro templo, diga assim, no primeiro templo, só uma nuvem. Diga assim, no segundo templo, o Criador. Diga assim, a segunda pessoa da Trindade. Diga assim, aquele que veio como Cordeiro, ele entra no templo. No primeiro templo entra uma nuvem. No segundo templo entra aquele que João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No segundo templo, no primeiro templo, algumas pessoas iam lá para consagrar os seus filhos. No primeiro templo, no segundo templo tem um homem que está lá por revelação esperando. E quando Maria e José vêm trazer Jesus ainda bebê, para ser apresentado, ele diz assim, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. No primeiro templo, alguns homens se corrompiam, alguns homens se desviavam, alguns homens iam só por costume levar animais para oferecer, animais às vezes com mancha, animais às vezes com mácula. Eles iam levar o animal para cobrir o pecado. Diga assim, no primeiro templo, animais eram levados para serem sacrificados, para cobrir o pecado. No segundo templo entrou o Cordeiro, que ele deu a sua vida, não para cobrir, mas para tirar o pecado do mundo. Eu quero te dizer que o tempo que você está vivendo não é somente cronometrado pelo relógio que está na tela do seu celular. Não está somente cronometrado por um relógio que você pode estar no braço. Mas eu vim aqui para te dizer que o eterno, o poderoso, o maravilhoso Deus, Ele decidiu unir o seu Cronos com o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus. É quando um templo é construído. E aos olhos humanos, olham e contemplam. Um templo que não tem nada a ver com a glória da primeira. Diga assim, visivelmente,
visivelmente o templo, ó, mas alguém profeticamente estava dizendo: é maior a glória é maior, a glória é maior, a glória é maior, a glória dessa última casa. Mas existe uma palavra que vem de acordo com a revelação, porque assim diz o Senhor, versículo 6: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Versículo 4: ora pois, esforça-te, Zorobabel. Diga assim: Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué. Diga: Josué. Sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra. Diga assim: está falando conosco. Tem coragem de falar, irmão? Fala assim: está falando conosco. Olhe para alguém e fala assim: Deus está falando para você se esforçar. Vira para o ladinho direito, irmã Zilá, e fala: Deus está falando para você se esforçar. Diga para o seu marido lindo que está do seu lado assim, põe a mão no ombro dele e fala assim: Deus está falando que é para você se esforçar. É profético, irmã, põe a mão aí. Deus está falando para você se esforçar, Ronaldo. Deus está falando para você se esforçar. Deus está falando para você se esforçar, minha irmã. Deus está falando para você se esforçar, porque Deus sabe que você tem capacidade, tem unção, tem graça, tem autoridade para viver um novo tempo, no novo templo. Um novo tempo, num novo templo. Está na hora de parar, de olhar para o que se passou e levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar um brado de vitória dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece, e valorizar, porque a presença de Deus é maior do que a prata, do que o ouro. A presença de Deus é melhor do que o mármore, porque Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é aquele que, quando Nabucodonosor teve um sonho e ninguém interpretava esse sonho, ele teve um sonho de uma estátua com a cabeça de ouro, com o peito de bronze, com ali, aleluia, o ventre, aleluia, de prata, e assim por diante, tinha ferro fundido e coisa parecida. Ninguém tinha interpretação. Então chama Daniel, Daniel ora a Deus, e ele tem uma interpretação, e ele começa a dizer a respeito de outros reinos que viriam. Primeiro reino, o reino persa, que é aquele que o rei Ciro veio contra a Babilônia e venceu. Segundo reino foram os reinos que vieram posteriormente, até chegar no Império Romano, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Mas tem uma hora que ele vê uma pedra vindo sem o auxílio de mão e quebra toda a estátua. Essa pedra é Jesus, que destrói qualquer império das trevas contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra todos aqueles que servem ao Senhor. Há um nome que é sobre todo nome. Existe um nome que é sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. É maior do que a depressão, é maior do que a síndrome do pânico, é maior do que o câncer, é maior do que a AIDS, é maior do que qualquer fofoca, é maior do que qualquer rebelião, é maior do que qualquer intento, é maior que Hitler, é maior do que qualquer homem que se levantou na face da terra. Esse nome é o nome de Jesus. E é nesse nome, diga assim, em nome de Jesus. Diga assim: a minha casa é uma bênção. Diga assim: a glória é essa casa. Diga assim: a casa que eu habito. Diga assim: a casa que eu congrego
Diga assim, a empresa que eu trabalho. Diga assim, a glória é maior. Diga assim, ainda que os meus olhos queiram me mostrar outra coisa. Diga assim, pela fé. Levanta a mão e fala assim, pela fé. Um novo tempo dentro do templo. 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 É o tempo, sabe de quê? De levantar as mãos cansadas e dizer, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. É o tempo de parar de reclamar e começar a glorificar. É o tempo de parar de ter saudosismo por quem foi, por quem já não está mais. Imagina se eles ficassem, quando tinha Moisés, Moisés abria mar. Quando tinha Josué, Josué fazia isso. Quando tinha Davi, fazia isso. Quando Salomão fazia aquilo, meu irmão. E Deus estava dizendo, anima esse povo, manda eles se esforçar. Fala para os sacerdotes se esforçar, fala para os músicos se esforçar, fala para todo o povo se esforçar. Deus mandou, fala para mim, fala para você, fala para nós, se esforça. Por que vai se esforçar? Porque a glória é maior. A glória é maior. Diga assim, quem foi? Diga assim, quem foi? Se foi. Diga assim, valoriza quem ficou. Olha para alguém e fala assim, valoriza. Olha para alguém e fala assim, me valoriza, viu? Olha para o outro lado, para não ficar tão chato. Fala, me valoriza. Fala, é melhor você me dar valor. Diga assim, porque eu vou viver um tempo maravilhoso. Diga assim, eu vou viver um tempo favorável. Eu vou viver um tempo além do natural. Oh glória, eu estou sentindo que Deus está liberando coisas aqui. Assim como Jesus entrou no templo, aleluia, e ali havia um homem de mão mirrada naquele lugar, e Jesus falou, vem para o meio. Ele veio, Jesus falou, agora estende a mão. O homem estendeu a mão, e a mão que era mirrada já não estava mirrada. Hoje o Senhor está quebrando a maldição. Hoje o Senhor está desfazendo todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que te bloqueava, tudo aquilo que te cessava as suas forças e minava a tua energia. Sabe o que Deus está falando? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não se assuste, não se espante, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que você andares. Esforça-te. A glória da última casa. A glória da última casa. A glória da última casa. A glória desta última casa. Tem gente que fala, a glória da segunda. Não é da segunda, é da última. Olha bem para alguém e fala assim, se prepara. Começa da glória. Porque o Rei da Glória está aqui. Aleluia. Não existe um lugar que ele não possa entrar, te diz o Senhor. Não existe um coração que não possa mudar. Mas Deus mandou te dizer, primeiro ele te muda, primeiro ele te cura, primeiro ele tira a tristeza, porque a ferida está aberta. Doeu. A traição. De que me chope que me ande faz. Na manturi me ande comandasse. Você tem tentado pegar os pedaços no chão, mas o Senhor falou, eu sou o olheiro, eu sou responsável pela tua vida. Filha minha, tu vai voltar a sentir minha presença como tu sentia. Tu vai voltar a louvar o meu nome como tu louvava. Eu sou o Senhor sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, e estou escrevendo uma nova história. Te digo, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu estou trabalhando no silêncio. Emidi que me profácia. Tu não se lembrarás mais da humilhação que tu passou, porque tu ainda será mãe de filhos. De que me profácia. Da mantoribiando de comandaça. Não é a distância, eu trarei para perto. Ainda que o homem disse não pode ver, eu conheço o teu coração.
E eu sei o que tu aliançou comigo, e eu te digo assim: não passarás mais do que 3 anos, e tu vai ver o que eu vou fazer. Tu entrarás nesta casa, glorificarás o meu nome, tu dirás: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu te digo: esforça-te, mulher, para te manter de pé, porque eu já peguei a coroa que estava no chão e já coloquei sobre a tua cabeça. E eu te digo: dos teus pecados já não me lembro mais. Por causa da ferida, tu feriu. Por causa do tombo, tu derrubou. Mas eu sou o Senhor que faço nova todas as coisas. Eu te digo assim: anima o teu coração. Esforça-te em estar na minha presença. Me busca pela madrugada, que eu vou trazer revelações a qual tu nunca viu ou experimentou. Eu sou o Senhor que escreve uma nova história. Eu sou o Senhor que curo esta ferida aberta no teu peito. Não temas, eu sou contigo. Aplaude o Senhor, meus irmãos. Glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Meus irmãos, nosso pastor falou ali no vídeo a respeito dos nomes que aqui estão e do propósito que nós fizemos. Se coloque de pé. Aleluia, glória. Oh, aleluia. Na mão, que me profaste, que me ande fácil. Anaio que me profaste. Ebidi que me profaste, que me ande canto, que me ande faste, que me profaste. Digo assim a ti, filha minha: quantas vezes tu leu e não entendeu que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porém eu te escolhi e te provei de uma forma que tu não entendeu. E me di que me te profaça. Quantas das vezes tu disse assim: Senhor, me dá um grande testemunho, porque tu ouvia de A, ouvia de B e ouvia de C. E eu permiti que por um caminho viesse a ferida, a mágoa, e o teu coração ainda se encontra contristado. A sua mente ainda se encontra cauterizada, porque grande foi o impacto a qual aqueles que estão ao seu redor não entendem e não compreendem a sua apatia. Mas eu sou o Senhor que toco no teu coração, que por um momento se tornou endurecido, e eu te digo: libera, porque eu te perdoei. Não libere de boca, libere de alma e de espírito, porque eu tenho contigo e com a tua casa grandes coisas para fazer. Eis que o teu ministério está travado, porque tu ainda não me permitiu restaurar a tua casa. Não temas, eu sou contigo. Te trouxe hoje um sinal que tu me pediu. E quantas das vezes tu viste eu movimentar este homem de um lado para o outro e tu disseste: fala comigo. Porém ainda não era tempo. E eu vos digo: emite que me te profaça, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque diante de mim fizestes uma aliança. E eu, o Senhor, trago sangue sobre vós, e vos limpo e vos purifico, e vos digo: torno tudo novo. É tempo de vencer, é tempo de viver. Ainda por esses dias, uma enfermidade atingiu a sua descendência, e tu sabes do que eu falo, porque tu fizeste comigo um voto, ninguém sabe. E eu te ouvi no momento da tristeza e da angústia, e eu te digo só para que tu saibas que sou eu, filha minha,
Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui estão os nomes dos teus filhos que diante de ti, Senhor, contaram os seus segredos, os seus propósitos, os teus sonhos. Ó Senhor, Tu és poderoso para fazer nova todas as coisas. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus forte, Tu és conselheiro, Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Ó Senhor, confirma a vitória sobre a casa, sobre o lar, porque segundo a Tua palavra, a glória desta última casa, aleluia, será maior do que a primeira. O que eles viveram no passado não há de se comparar com o que eles viverão. Viveremos, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aplaude o Senhor. Evangelista Fernanda, vem dar os avisos. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Vamos lá, Dudu. Discipulado para casais. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem discipulado para casais. Pessoal, eu já mandei confeccionar todos os nossos avisos num panfleto. Porque a hora dos avisos passa bem rapidinho, né? Às vezes não dá para vocês saberem de tudo, nem decorarem tudo. Então, tá bom, pastor? Eu pedi para confeccionar num panfleto, que fica mais fácil. A partir da semana que vem, a gente vai deixar mensalmente aqui os nossos avisos no panfleto, porque fica mais acessível e do físico fica mais fácil de vocês lembrarem, amém? Pode passar, Dudu. Batismo. No próximo domingo vai ter o nosso batismo, às 9 horas da manhã. Quem não é batizado e quiser se batizar, pode me procurar. Ainda dá tempo para se batizar. Mas vai ser uma bênção. A gente já tem 7 pessoas, catecúmenos, como diz a pastora Kátia. E, gente, está sendo uma bênção, é muito bom falar de Jesus, é muito bom ensinar Jesus para quem tem sede da palavra, vontade de aprender, e é sempre uma honra servir a Deus. Então, quem não é batizado, tem esse desejo no coração, vem e se batiza. Depois a gente faz as aulas também, não tem problema. O bom é estar debaixo da vontade do nosso Pai, amém? Pode passar, Dudu. Vencido foi, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Gente, esse é só uma dose, tá? Só uma dose. É só um golpinho do que vai ser na Páscoa, no dia 20 de abril. Nós, da equipe dos Ruiós, Ministério Infantil, Ministério de Mídias, Ministério de Louvor, nós estamos preparando uma cantata de Natal com teatro, com os jovens. Está sendo, assim, maravilhoso, tá surpreendendo, né, pastor?
tomamos um susto aqui no último ensaio com o desempenho deles, com a vontade deles, que eu mesmo caí na lixeira na hora do susto. E assim, está sendo uma benção. Não perde, gente, não perde. Dia 20, eu sei que é Páscoa, muita gente vai viajar, mas se vocês tiverem a oportunidade de estar aqui, de prestigiar os nossos jovens, de prestigiar a Casa do Pai, de participar, qual foi o desejo do coração dos jovens para com essa peça. Eles chegaram em mim, as meninas, foi a maioria do pessoal que está na preparação foram as meninas. Elas chegaram em mim e falaram: a gente quer passar para a igreja o que a gente entende que é Jesus na nossa vida. Isso para mim impactou tanto, assim, tocou tão no profundo do meu coração, que eu falei: gente, tá dando certo, né? Tá dando certo mesmo, que aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e a gente tem usado de proposta dentro da igreja, de trazer o verdadeiro amor de Cristo. E as crianças estão entendendo, os nossos jovens estão entendendo quem é Jesus verdadeiramente. E está sendo assim maravilhoso, gratificante. Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui. Amém? Acabou, Dudu? Santa Ceia do Senhor, terceiro domingo do mês. Todo primeiro e segundo domingo do mês, o culto é pela manhã, das 9 às 9 horas da manhã. E terceiro em diante, se tiver 3, se tiver 2, é à tarde, é às 5 horas da tarde. No segundo domingo do mês, a gente faz de manhã aqui e à noite tem a ceia na sede. Eu particularmente vou em todas as ceias que eu posso ir. Eu fui em todas até agora, glória a Deus por isso, porque eu acho muito importante a comunhão, de estar ligado aqui e estar ligado lá na sede. Gente, é tão importante essa comunhão, estar junto, participar, porque nós somos uma só igreja, é um só corpo, é só o endereço que muda. Amém? Pode passar, Dudu. Culto dos ruiós. Hoje só tem 2, 3 gatos pingados. Mas culto dos ruiós é o culto que todos os jovens trabalham. Tem sido uma bênção, gratificante também. O Senhor tem usado muito a vida deles com isso e eles têm aprendido muito. Então, assim, vem, participa, vem participar com a gente no culto dos ruiós. É o último culto do mês. Pode passar. Bazar Beneficente. É o último sábado de abril, das 9 às 4 da tarde. Se você tiver alguma coisa que vocês queiram trazer em bom estado para doar, pode procurar a Ruth, traz para ela separa tudo, deixa tudo organizadinho. É uma bênção, gente. Isso foi a último que teve, o último bazar que teve, a salinha das crianças foram todinha reformada, pintada, comprou tapetinho, comprou adesivo, ficou linda, ficou uma fofura. Agora, o próximo, a intenção é o som, né, pastor? Em nome de Jesus, a gente vai conseguir trocar todo o som aqui da igreja e vai ser bênção de Jesus. Passa, Dudu. Papel do homem cristão na sociedade de hoje. Com o pastor Roberto, vai ser uma bênção no dia 10/5, um investimento de R$50. Gente, isso é para edificar a vida dos varões, para edificar a vida dos homens da igreja, dos sacerdotes. Então, se você quer abençoar a vida de alguém, abençoa. Procura o irmão Luiz lá atrás, abençoa a vida de um irmão, paga para ele vir participar, vai ser uma bênção. No final da palestra, vai ter uns comes e bebes aí abençoado. Pode passar, Dudu. Acabou? Então é isso, vamos colocar de pé. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, é o encerramento e é o dia oficial do aniversário
do Ministério Restauração da Fé sede. A nossa sede está completando de formação 25 anos, tá bom? O nosso culto começa pode chegar às 19h30 e a bênção vai ser... Pode chegar às 19h30, irmão. 19h30. Vai ser uma bênção. Eu posso chegar às 19h? Pode. O bistrô vai estar aberto na rua Vicente Jacaglini, número 800. Vicente Jacaglini, número 800. Amém? Lembrando, os irmãos, esse tanque que aqui está. Aqui nós vamos sepultar pecados e renascer vidas novas. No domingo estará pregando a palavra de Deus pastor Alexandre. Alexandre tem hora que a gente chama ele de Zaqueu. Os irmãos que já viram Alexandre pregar vai lembrar dele. Um grande homem de Deus, meu amigo, estará pregando a palavra de Deus. Nosso culto domingo começa às 9h. Que horário? 9h. Chega um pouquinho mais cedo. Teremos um café. Vem mais cedo, irmão. Vem mais cedo. Já começa procurando os primeiros lugares, irmão. Chegou. Não senta lá atrás, não. Já vai vindo para frente. Já vai ocupando os primeiros lugares. Deus é contigo. Você vai estar presente no batismo. Pessoas estarão nascendo da água e do Espírito. Coisa maravilhosa é. Nossa evangelista Fernanda deu discipulado. Daqui a pouquinho a gente vai estar avisando do novo discipulado para um novo batismo. Amém? Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Amém? Deus abençoe. Só da igreja capaz do Senhor, né? Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais este culto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ter falado aos nossos corações, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor. Dai-nos uma noite de sono reparador, Senhor. Que amanhã seja um dia de bênçãos, um dia de glória, um dia de vitória, Senhor. E que o Senhor esteja presente em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. Os que não puderam vir também, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro de cada um, Pai. Seja conosco, Pai. Dai-nos graças, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos.